as crianças podem saírem. E como os irmãos bem sabem, o reverendo Aleandro, ele está no seu segundo período de férias, que já a princípio estava agendado para abril, mas devido a uma demanda particular que ele precisou resolver, então ele antecipou para março. Mas está tudo bem com ele. Então, nos deu a oportunidade de convidar algumas pessoas para estar conosco pregando, e nos deu a oportunidade de convidar o nosso irmão, amigo, presbítero Braz, que dispensa apresentações, né? Talvez os mais novos não o conheçam, mas Braz já esteve conosco aqui em várias oportunidades. Eu quero convidá-lo aqui à frente. Ele irá ministrar ao nosso coração o que Deus já ministrou ao coração dele. Então, meu irmão, muito bem-vindo e desde já obrigado por ter honrado o nosso convite com a sua presença. Nós queremos saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmão, é motivo de alegria de estar mais uma vez aqui na Igreja Presbiteriana do Coroado 4. Eu fico honrado, quero agradecer primeiramente a Deus pela vida do presbítero Carlos, que sempre tem lembrado de mim nessa ocasião. E eu sempre digo a ele que eu sempre estou à disposição, quando ele precisar. Precisar de mim, eu estou aqui para servir. Eu sei que grande é a responsabilidade. Trazer a palavra de Deus não é fácil. Já teve uma irmã que me disse: mas meu irmão, você é acostumado a pregar e toda vez que você é convidado você fica nervoso? Eu digo: é claro, irmã, porque não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. Ou eu levo alguém para o inferno ou eu levo para o céu. E grande é a responsabilidade. Eu, desde o momento que o presbítero me convidou, que eu tenho orado ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia de mim e me ensine, porque eu nunca digo não, a vontade é dizer não, não quero não dá para mim não, essa coisa de pregar não é comigo não, mas eu tenho coragem, quando a gente tem coragem, Deus se agrada de nós, não é verdade? Estou aqui porque eu tenho coragem, e espero ser um instrumento na mão de Deus nessa noite, abençoar a sua vida e ser abençoado. Eu já fui abençoado, eu quero abençoar a sua vida, porque Deus já falou poderosamente ao meu coração, e com certeza vai falar ao coração dos irmãos nessa noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, lá a primeira carta do apóstolo João. Vamos ler apenas 4 versículos dessa carta. Primeira carta do apóstolo João, depois da segunda carta do apóstolo Pedro. Todos acharam? Podemos ler? Sentado mesmo, com reverência à sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, e que temos visto e ouvidos, e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, pedir a direção ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que já ouvimos, pelas orações, pelos louvores, a primeira parte do culto, Senhor. E agora, Pai, pedimos a Tua direção para a segunda parte do culto, Senhor, a Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Confesso que sou pó e que sou cinza. Sou dependente e carente do Senhor. Precisamos, ó Pai, ouvir e entender a Tua palavra. Nos ajuda nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos dar uma compreensão da palavra que foi lida, Senhor, e de todas as palavras que vão ser ditas neste momento. Nos ajuda e ajuda o Teu povo e a Tua igreja, que possamos sair daqui, ó Deus, renovado, transformado, fortalecido, consolado pela Tua bendita e maravilhosa palavra. Porque só ela produz essas coisas em nós, Pai. Só a Tua palavra, o verbo da vida, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Assim eu oro, assim eu Te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, essa primeira carta de João, escrita pelo próprio João, um dos 12 discípulos de Jesus. Junto com Pedro e Tiago, eles tiveram um grande e maravilhoso relacionamento com Jesus Cristo. Eu destaquei dois momentos desses, que tem muitos. O primeiro momento está lá em Mateus capítulo 17, a transfiguração de Jesus. A Bíblia diz que depois de 6 dias, ele pega João, Tiago e Pedro e leva para um monte. E a Bíblia vai dizer que quando chega naquele monte, Jesus transfigura, o seu rosto brilha como um sol, e sua roupa resplandece como a luz. E ainda disso, a Bíblia vai dizer que aparece Moisés e Elias. Um representa a lei e o outro representa os profetas. Imagine você, meus amados, imaginamos nós, ter esse privilégio de ver Moisés e ver Elias. Porque a Bíblia vai dizer que esses dois homens Moisés foi o grande homem do Senhor, o instrumento do Senhor, o homem mais manso da face da terra, diz a palavra. E Elias foi o profeta que fez maravilhas e foi arrebatado. A lei e os profetas. Essa ocasião, irmão, aconteceu especial com Jesus. A outra ocasião foi uma cura de um chefe da sinagoga chamado Jairo, onde estava caminhando. Primeiro ele faz a cura de uma mulher que estava com 12 anos, sofrendo de um fluxo de sangue. E ali no momento chega alguém da casa de Jairo e diz para Jesus e para os demais: olha, não incomode mais o mestre, porque a filha morreu. E Jesus olha para aquele homem, Jairo, e diz: olha, não temas, crê somente. E aí a Bíblia diz que Deus separa Pedro, João e Tiago para estar ali, naquele momento em que Jesus ressuscita a filha de Jairo. São momentos, irmãos, maravilhosos que a gente queria ver, né? Quem queria ver Jesus, tocar nele? Era o desejo de todos nós. Mas esses homens tiveram esta oportunidade. Em primeiro lugar, meus amados, João inicia a sua primeira epístola, a sua primeira carta às igrejas, semelhante à mesma maneira que ele iniciou o seu evangelho. Diz a palavra que o que era desde
desde o princípio. Quando ele escreve lá, o primeiro evangelho vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele começa a enfatizar, irmão, que é Cristo, a palavra da vida eterna, que Deus entrou no mundo como um ser humano. Primeiro, o Evangelho de João 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Que ele, João, era testemunha ocular da vida de Jesus, e que Jesus traz a luz, a vida aos homens. Versículo 1 e capítulo 4 do Evangelho, a vida estava nele e era a luz dos homens. Perceba aqui a semelhança dessa primeira carta do apóstolo João tem tudo a ver com o Evangelho, a vida eterna, porque ele vai dizer aqui no versículo 2, e a vida se manifestou em nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. Quem é a vida eterna? É Jesus, é o Verbo, é o Logo, é a palavra. Segundo lugar, meus amados irmãos, como uma testemunha ocular do ministério de Jesus, João estava qualificado para ensinar e pregar a verdade a respeito de Jesus. E os seus eleitores desta carta não viram nem ouviram Jesus pessoalmente, mas podiam ter a certeza de que aquilo que João escreveu a respeito de Jesus era verdadeiro. Somos, meus amados, a segunda e terceira gerações que não vimos e nem ouvimos, mas acreditamos que todas as escrituras de Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus. Do Velho Testamento e do Novo Testamento, podemos ver o escrito por suas testemunhas oculares e podemos estar certos de que falaram a verdade de Jesus. Como nós percebemos, irmão, lá em Hebreu, capítulo 1, quando o autor da carta diz, havendo Deus outrora falado várias vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias tem falado pelo Filho, do qual constituiu todas as coisas, e que também fez o universo. Perceba, irmão, que a lei, os 4 livros, 5 livros, os Salmos, Provérbio, Eclesiastes, os profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros falaram e viram Jesus. Eu destaquei 2 passagens lá em Gênesis e uma em Número, de que eles também foram testemunhas oculares, que viu Jesus, que Jesus falava. Uma está lá em Número, capítulo 12, e versículos 7 e 8. Quando Jesus vem, aliás, Abraão estava sentado no seu alpendre, no maior calor do dia, talvez ao meio-dia, e ele avista 3 homens. Um deles era Jesus. E ele tinha 2
missões naquele momento, de anunciar, e de fato anunciou o nascimento de Isaac, o filho que Abraão e Sara tanto esperava que ia acontecer, e do julgamento de Sodoma e Gomorra. De fato, Jesus apareceu, e no momento eles conversam, Abraão começa a pedir para o seu servo matar e fazer um jantar, e depois eles vão, e Jesus fica com Abraão. E Abraão começa a interceder pela cidade, dizendo a seguinte palavra: Senhor, será que o Senhor há de julgar um povo com justo? Se tiver 50 justos, o Senhor destruirá a cidade? É claro, né, meus irmãos, quem conhece a história, quem estava nessa cidade de Sodoma e Gomorra era Ló, o seu primo, sua família. Mas ele botou 50. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse: olha, se tiver 50, por amor de 50, eu não destruirei aquela cidade. E aí foi baixando até 10 pessoas. Se tiver 10 pessoas justas, eu não destruirei. Não tinha, só tinha Ló, a esposa e 2 filhas e seus 2 genros. Só que seus 2 genros não acreditaram na palavra e rejeitaram. E também a sua mulher, que se acostumou, né, daquele povo, e olhou para trás e ficou. Só Ló e as suas 2 filhas foi que salvou. Temos também uma outra ocasião, lá aqui em Gênesis 18, aliás, me perdoe, irmão, Gênesis 18, que foi essa. Agora, em Número 12, 7, quando Arão e Miriam se queixaram de Moisés, por causa de uma mulher etíope, que Moisés tomou para o casamento. E eles reclamaram, dizendo: Deus só fala na boca de Moisés e não fala na nossa boca. E com isso, Deus ouviu e chamou os 3. E disse para Arão e Miriam: vocês não temeram em falar do meu servo Moisés, que com os profetas eu falo em revelações e sonhos, mas com o meu servo eu falo boca a boca. E em outras tradições diz frente a frente. Por isso, meus amados, que a palavra do Senhor vai dizer que Deus revelou, tanto em sonhos, em visões e aparecimento. O próprio Jesus apareceu. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz, 17 e 20, rogo não somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim pela palavra deles. Ou seja, dos discípulos de João. E de fato ele traz essa realidade em dizer que desde o princípio o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalpam, e não temos visto e nela damos testemunha e vos anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos manifestou através do Filho. Meus amados irmãos, para você ver que de Gênesis a Apocalipse, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo, totalizando a palavra do Senhor, 66 livros. De Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. E aí a gente podemos ver que pessoas como Mateus, que foi discípulo do Senhor, escreveu o Evangelho Mateus. Marcos
escreveu o Evangelho de Marcos, ele não era discípulo, apóstolos, mas era discípulo, era o irmão de Barnabé, do qual Paulo e Barnabé, na segunda viagem, eles discutiram por causa de Marcos, João Marcos. Porque na primeira viagem, esse Marcos abandonaram Paulo e Barnabé. E na segunda viagem, Barnabé queria levar ele, e Paulo disse, não é bom, não é certo levar aquele que nos abandonou. E aí teve maior briga e eles se separaram. O que eu vejo aqui, irmão, é que foi formado duas comissões. Barnabé levou Marco e Paulo a Silas. E também o Evangelho de Lucas, doutor Lucas, que era amigo do apóstolo Paulo, que escreveu o Evangelho. Tudo aquilo que viu e ouviu, ele relacionou nesse Evangelho. Também o começo da igreja primitiva, que começa lá em Atos, também o doutor Lucas foi que escreveu. E aí, meus amados, vem as cartas, as 13 cartas do apóstolo Paulo, vem a carta de Tiago. Tiago, meus amados, era irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, não era o Tiago, o apóstolo, não, porque na caminhada de Tiago, Herodes o matou à espada. Também Judas, carta de Judas, que era também irmão de Jesus, meu irmão de Jesus. E aí, a primeira carta do apóstolo João, que ele não apenas escreveu uma carta, escreveu o Evangelho, escreveu a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, e escreveu o Apocalipse, lá na ilha de Pátimos, quando estava preso por causa da palavra. Terceiro lugar, meus amados, João escreveu sobre a comunhão com os outros irmãos, ou com os cristãos. E eu quero aqui, irmãos, citar 3 princípios desta comunhão. Como ele diz aqui, no versículo 3, o que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros. Ora, a nossa comunhão é com o Pai ou com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para a nossa alegria seja completa. 3 princípios, irmão, por trás da verdadeira comunhão cristã. E eu quero que você preste bem atenção nesses 3 princípios. Primeiro, nossa comunhão, meus amados irmãos, está baseada no testemunho da palavra de Deus. Sem essa força, essa união é impossível. Se não tiver baseado na palavra de Deus, nós não temos comunhão. Porque é o que diz lá 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, versículo 5 e capítulo 5 e versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando os homens as suas transgressões, mas não deu a palavra da reconciliação. Se não for através de Jesus, irmão, a gente tem aquela amizade, se não pisar no meu pé, acabou a amizade. Se for fazer tudo aquilo que eu quero, a amizade continua. Não, mas essa amizade tem que ser verdadeira. E é através dessa palavra que possamos ter, irmão, comunhão com o Pai e com o Filho e com os irmãos. Olha o que é que diz a palavra a respeito da palavra, a própria palavra. Ela é luz. Salmo 119, versículo 5, a gente conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra também traz fé,
Como diz Romano, capítulo 10, versículo 7, portanto, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também a palavra é fogo. Como diz Jeremias 23 e 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmaga a rocha. Duas coisas importantes, irmão. Fogo, ela faz o quê? Purifica. E a palavra esmaga o quê? O orgulho, a prepotência, a arrogância. Eu me lembro que quando Isaías viu no capítulo 6 de Isaías, versículo 5, ele vai dizer: ai de mim que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros e habito com pessoas de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer que o anjo serafim pega uma tenaz lá do trono e traz e coloca na boca de Isaías, e diz: ó Isaías, teu culpa foi perdoado e o teu pecado também. Fogo e martelo, ele purifica o nosso pecado e perdoa as nossas transgressões. Também, irmão, a palavra do Senhor não passa. Diz a palavra em Mateus 24 e 35, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. A palavra também de Deus é a verdade. Como diz lá na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. E o texto que nós lemos aqui em Tiago, o que? Fomos gerados pela palavra da verdade. A palavra também, meus amados, ela é fiel. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo ao 1 Timóteo 1,15, fiel é a tua palavra e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para perdoar os pecadores, do qual eu sou o principal. A palavra também, irmão, é viva e eficaz. Como diz Hebreus 4:12, toda a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Perceba, irmão, como é a palavra importante. E a gente negligencia muitas vezes a palavra. A gente não tem preguiça de ler a palavra. Infelizmente, acontece. Estou lá assistindo um filme, eu passo 2 horas assistindo um filme, mas não passo 20 minutos lendo a palavra. E veja o que é que a palavra, ela traz benefício para cada um de nós. Se eu não tiver com a palavra, eu não tenho comunhão com meus irmãos. Preciso da palavra, ela que cura, ela que sara, ela que transforma, ela que prepara, ela que leva para o céu. É a palavra de Deus. Segundo princípio, meus amados, diariamente ela é renovada pelo Espírito Santo. Como diz a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 4:16, se eu não me engano, mas provavelmente deve ser. Enquanto o nosso exterior está desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Ou seja, o Espírito Santo nos renova, nos ensina, nos consola, nos leva a glorificar, a exaltar o nome do Senhor, nos leva a gente ler a palavra, nos leva a gente evangelizar. E o final de tudo nos leva para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Diariamente é renovada pelo Espírito Santo.
Terceiro, irmão, princípios. A verdadeira comunhão combina a interação social e espiritual e se torna possível somente com um relacionamento vivo, pessoal, íntimo com Deus. Alguém já fez a pergunta: você conhece a Deus? Ah, conheço. Ah, conheço a Bíblia. Mas não conhece o Deus da Bíblia. Como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como precisamos, irmão, dessa palavra. E que é negligenciada. Teve um pastor, eu ouvi, eu fiquei preocupado. Um pastor disse que a Bíblia tem que ser renovada. Eu fiquei preocupado com o pastor. Quem deve ser renovado somos nós, todo dia através da palavra. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Ela foi escrita não sei quanto tempo atrás, ela é atual, hoje e será amanhã. Porque é a palavra de Deus. João, meus amados, caminhou, falou com Jesus, viu curar, viu ensinar e pregar, assistiu à sua morte, encontrou o ressuscitado e viu a sua ida ao céu. Ele conhecia a Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, o próprio Jesus, dizendo que muitos queriam ver esse momento, que os profetas queriam ver, que o justo queria ver, um dos momentos, e que eles não valorizavam. A elite religiosa na época, como os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas, não valorizaram a presença do Senhor. E nós, irmão, eu sempre digo que eu não preciso ver para crer, eu creio para ver. É o que Jesus falou, lá no capítulo 20 de João, e versículo 29, quando ele se apresenta para Tomé e diz: Tomé, porque creste e viste? Porque tem muitos que só creem e ver. Vê porque crê porque viu. Mas ele diz que bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Eu não preciso ver, eu creio que Ele existe, Ele está aqui, Ele está no meio de nós, Ele está falando conosco, através de Sua palavra. Acredito que Ele estará aqui até a consumação do século, não um dia, não 2 dias, não um mês, não um ano, não. Como diz a palavra, até a consumação do século. Eu não vejo, preciso ver nenhum milagre do Senhor Jesus, porque eu já estou vendo aqui o maior milagre do Senhor é vida salva, transformada, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. João tinha propriedade. João viu, conhecia Jesus. É por isso que ele diz, no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Eu quero, irmão, concluir vendo 2 coisas aqui no versículo 3 e 4. Observe comigo. A Bíblia diz o seguinte: que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Que coisa aqui interessante, irmão. A nossa comunhão, a nossa salvação é com o Filho, é com Deus e com o seu Filho. Não é com Maria ou com João. Não. Porque o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa interessante, está lá, 2 Coríntios 6, 14, 15 e 16.
Não vos julguei, julgo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tem a justiça com a iniquidade? Quer comunhão entre a luz e a treva? Que harmonia tem Jesus e o diabo? Que tem o altar com os ídolos, porque nós somos o altar do Deus vivo. Como ele mesmo falou, habitarei em vós e andarei com vós, e vós serás meu filho, e eu serei o vosso Deus. Por isso que o nosso compromisso é com o Pai e com o Filho. Veja que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, veja o que ele diz: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude há, isso é que pensai os vossos pensamentos. Porque fora disso, irmão, não tem contexto. É injustiça, é depravação, é mentira. Já dizia alguém, um ditado, que mente vazia é a oficina do diabo. Porque nós estamos nesse corpo ainda, nesse casulo, que a tendência apenas é pecar, errar. Nós temos, irmão, um Deus que é por nós e que nos ajuda e que nos fortalece. É por isso, se alguém se convertesse apenas, é aí as religiões, é aí as pessoas, se as pessoas não tiverem um relacionamento com Jesus, se Jesus não entrar na sua vida, se eles não confessar Jesus como Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo possa habitar em sua vida, ele vai ser a mesma pessoa. Porque a nossa vida agora, ela é um processo de santificação. É por isso que o exterior está sendo desgastado, mas o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Hoje, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. É um processo de santificação. É isso que ele chama a atenção em dizer: olha, a minha comunhão é com o Pai e com o Filho. Porque a palavra do Senhor vai dizer, irmão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, abaixo do céu não existe nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é Maria, não é João, não é Pedro, é Jesus. É em Jesus. Por isso que ele, aqui, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Segundo lugar, olhe para mim o versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Sabe o que é que João está dizendo aqui, irmão? A gente temos a palavra, temos a verdade, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Precisamos pregar, porque o apóstolo Paulo diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se a gente não for pregar a palavra, como diz a própria palavra, né? Como os pés formosos daqueles que pregam as boas novas. Lá em casa sou eu e minha esposa. Na minha família sou eu na peleja. Na família da minha esposa sou ela na peleja. Quem é que não quer ver a família salva? Quem é que não quer ver os seus amigos salvos? Quem não quer ver as pessoas salvas? Esse é o desejo de Deus. E também tem que ser o nosso desejo. Porque nós somos importantes para Deus. O ser humano é importante. A Bíblia diz que a gente é como se fosse a primícia de sua criação. E Deus fez todas as coisas, foi para nós.
Todas as coisas belas que você está vendo aí, é para nós. É para a sua imagem e semelhança do Senhor. E a minha oração é que todos sejam salvos. E todos sendo salvos, irmão, a gente vai ter um mundo melhor, um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, um município melhor, um bairro melhor, uma rua melhor. Aí sim, completa a alegria daquele que prega e que vê que agora o diabo perdeu. E agora que esses não vai beber mais, não vai mentir mais, vai agora juntar conosco e orar, para que outras pessoas cheguem também ao arrependimento, porque é da vontade de Deus. Por isso que João vai dizer que a nossa alegria seja completa. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 9, veja que palavra, irmão. Qual é a vontade de Deus? É que o mundo pereça. A vontade de Deus é que o povo fique triste, angustiado. Está aí o mundo de cabeça para o ar. Está aí a vacina, mas nada. Está aí as coisas sendo proibidas. Está aí. Está aí o cientista com a cabeça com a mão na cabeça. Está aí o povo rico, pobre, que isso alcançou a todos, essa pandemia. Mas a vontade de Deus, diz a palavra, irmão, vai dizer que Deus não retarda a sua vinda, como muito a julga demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus, essa é a minha vontade. Eu quero que a minha família seja salva, eu quero que o país seja salvo, eu quero que o mundo seja salvo, para que a minha alegria seja o quê? Completa. Porque Deus fez o céu para habitar o seu povo, e Ele quer levar a cada um de nós. É por isso que João diz, essas coisas eu vos escrevo, está aqui, está escrita, não vai mudar, ela não passa, ela vai fazer, ela faz efeito. Eu costumo dizer o seguinte, irmão, que a palavra de Deus é uma bomba, que explode, mas explode para o bem. Explode que as pessoas abrem a visão, explode que eles começam a amar, explode que eles começam a respeitar, a fazer a vontade de Deus, a glorificar, porque todas as coisas foram feitas por meio dEle, por Ele, e para Ele são todas as coisas, a Ele, portanto, seja a glória eternamente. Nós somos importantes, irmão. Como somos importantes. Se eu souber disso, se eu colocar, é como dizer que a soberania de Deus, e se eu colocar no meu coração a soberania de Deus, eu estou feliz. Nada vai me abalar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge. Mesmo que as coisas mostrem contrária, mas Deus está no controle de tudo. Ele é Senhor. Sempre será Senhor, nada vai mudar, tudo o que acontece está escrito na sua palavra, mas Ele está no controle da minha vida e da sua vida, e Ele não fugiu desse controle. Que Deus nos abençoe, irmão, que Deus aplique a sua palavra no seu coração, que você saia daqui renovado de fato, com sede da palavra é o meu desejo, porque a Bíblia diz, no Salmo 119, versículo 133, firma os meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado me domine. E é isso, irmão, que nós devemos firmar. Se eu tiver com a palavra, eu vou ter comunhão com você. Esse é o princípio. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu acredito sim, Senhor, de Gênesis e Apocalipse. Como diz a Tua palavra,
em 2 Timóteo 3:16. Que a tua palavra, Pai, todas elas é inspirada por Deus e útil, Senhor, para a correção, para a compreensão, para a educação da justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boas obras. Eu acredito de Gênesis, Apocalipse, Pai, 66 livros, que a tua palavra que é fogo, que é martelo, que esmaga a penha, que esmaga o orgulho, a prepotência, a arrogância. É a tua palavra simples, que faz coisa extraordinária na vida de um ser humano. Então, meu Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Espero, Pai, que os teus filhos possam ter entendido, Pai, a tua palavra. Oh, meu Pai, obrigado, obrigado, muito obrigado. E continua, Pai, com os teus filhos, nesta casa, com a liderança, seja com o pastor, Pai da igreja, que ele possa vir renovado, Senhor, para continuar esse trabalho aqui. Seja com os presbíteros da igreja, com os diáconos, com os membros, com os congregados, com os novos convertidos, Senhor. Firma os seus passos na roça, Senhor, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Presbítero. Os irmãos podem se assentarem, que o Senhor aplique de fato a sua palavra em nosso coração, que Ele desperta em nós o desejo de buscar, de ler, de se esmerar em conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Nós estamos chegando no final do nosso culto, queremos imensamente agradecer pela presença dos irmãos, rogamos a Deus que abençoe a cada um, a cada família aqui representada, que Deus vos abençoe nessa semana que se inicia, que possamos ter uma semana de paz, protegidos pela boa mão do Senhor. E Braz, muito obrigado, meu irmão, pela presença. Eu quero convidar o presbítero Braz a orar, e depois da oração nós estamos despedidos, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Por favor. Vamos ficar de pé mais uma vez, que já vamos sair. Senhor, nosso Deus, mais uma vez na tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos mais uma vez agradecer por cada vida que aqui vieram, Senhor, que escutaram a tua palavra. Leva, Senhor, em paz, debaixo da sua graça, das livramentos. Também, Pai, dá uma noite de descanso, Senhor, que eles possam dormir o sono do justo, Senhor, porque o Senhor faz isso. Ó Deus, abençoa poderosamente a semana, Pai, o trabalho, que sejamos luz aonde estivermos, Pai, e que possamos glorificar e exaltar o teu santo nome. Nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe. Uma boa semana.